Amém. Somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Iniciamos agora o mês de julho. Somos gratos a Deus também por mais um mês que se passou. Agora mais um mês com novos desafios, com novas esperanças, que chega agora no mês de julho. Então, já aproveitando, eu vou ler o texto que nós vamos meditar essa noite. E depois eu queria fazer uma oração, já agradecendo a Deus por aquilo que aconteceu no mês de junho, e já agradecendo a Deus, estarmos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a gente nesse novo mês, amém? Abram suas Bíblias comigo, no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo de número 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 12. Mateus, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus, que viam seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Se você se sentir à vontade para ficar em pé, pode ficar. Se você quiser ficar sentado, não tem problemas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Vamos agradecer a Deus por esse mês que passou, por esse mês que está iniciando. Amém? Amém. Senhor, nós queremos, Deus, te dar graças por mais um mês que nós vivemos, Deus. Abrimos o culto, Senhor, essa noite, o primeiro culto do mês de julho, Deus, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que passamos até aqui. Podemos dizer que o Senhor até aqui tem nos sustentado, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos fortaleceu, fez com que prevalecemos contra aquilo que foi mal. Aquilo que foi o mal, Senhor, não nos derrubou, porque nós estamos aqui para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor, mais um mês que estamos entrando. Nós queremos, Senhor, ofertar, Senhor, esse mês como primícias diante do Senhor. Glorifica teu nome através da tua palavra, através da tua igreja, e usa-nos conforme a sua vontade, conforme o Espírito do Senhor nos conduzir essa noite. Te agradecemos para a glória do seu nome, Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Queridos, essa noite nós vamos falar um pouco sobre o profeta João Batista, sobre os privilégios que esse homem teve, e nós também vamos falar um pouco sobre o ministério de Cristo. E esse texto, ele é um texto que mexe muito comigo. Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de vir mais uma vez até a igreja e ministrar, e eu falei um pouco sobre o ministério de João Batista. E hoje, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais no prazer que é poder falar desse profeta.
poder falar sobre qual o contexto que João Batista aparece. Se nós pegarmos aqui o versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Mateus, quando ele fala que apareceu João Batista, ele não fala de uma maneira a dizer que ele apareceu do nada. Mas Mateus está dentro de um contexto que acaba de vir dos momentos, dos anos ocultos. Ele acaba de vir de um momento intertestamentário. Quando o último profeta foi levantado por Deus, Malaquias do Antigo Testamento, depois que encerrou-se o ministério de Malaquias, passaram-se 400 anos sem que Deus levantasse um novo profeta. 400 anos sem haver um profeta levantado por Deus. Isso não quer dizer que não acontecia as reuniões nas sinagogas, que a leitura bíblica não era explanada, mas acontece que não aconteceu por 400 anos o levantar de um profeta, de um homem cheio do Espírito, com o poder profético a anunciar aquilo que viria. Então, quando nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos Daniel, Ezequiel, Isaías, os profetas maiores, os profetas menores, anunciando a vontade de Deus, anunciando aquilo que haveria de vir. Nós vemos Joel prevendo que haveria um dia que Deus batizaria toda a carne com seu Espírito, que Deus mandaria do seu sopro de vida e que nós seríamos restabelecidos e cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Então, acontece todo o Antigo Testamento, onde os profetas, eles anunciavam, eles apontavam para Jesus, eles apontavam para o ministério de Jesus que viria, ele apontava para aquilo que aconteceria no madeiro, que um homem nasceria. Isaías, quando diz: um menino nasceu, como um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Todos eles anunciavam aquilo que haveria de vir em Cristo e então ser consumado na obra perfeita de Cristo, a sua expiação na cruz. Todos os profetas experimentaram do Espírito Santo. Eles foram cheios do seu Espírito, recebiam o seu Espírito e aí então eles passavam a mensagem de Deus para o povo. Quer seja uma mensagem de exortação, quer seja uma mensagem de bênção, quer seja uma mensagem de destruição para um rei, quer seja uma mensagem de consolo em tempos difíceis, Deus sempre levantou os seus profetas. Se nós lermos o livro do profeta Daniel, nós vamos ver uma escatologia, nós vamos ver aquilo que aconteceu naquele tempo e aquilo que há de acontecer nos nossos tempos acontecendo. Os reinos acontecendo, as profecias acontecendo. Então todo o Antigo Testamento, ele sempre vai ser um espelho para a gente daquilo que haveria de acontecer em Jesus Cristo, aquilo que deveria acontecer no Novo Testamento. Então, os profetas que foram levantados por Deus, eles eram cheios do Espírito Santo, eles recebiam a virtude do Espírito, eles profetizavam aquilo que era da vontade de Deus, da parte de Deus. Depois o Espírito Santo ele voltava, porque não era uma habitação, e eles continuavam seus ministérios proféticos. Só que 400 anos aconteceram, 400 anos passaram, e desses 400 anos não houve mais um profeta que haver sido levantados por Deus. E nesse período intertestamentário, o interbíblico, não havia-se profecias do mesmo porte como havia no Antigo Testamento por parte dos profetas. Até que Mateus chega dizendo: e apareceu João Batista. Esse apareceu que Mateus diz, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais, no nosso entendimento, profético, do que a gente pensa. Porque quando ele diz, e apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, ele está dizendo, aí está o profeta que nós estávamos esperando. O ministério profético começa em Samuel,
quando Samuel vem sendo o primeiro profeta, e ele finaliza em João Batista, o último dos profetas. A Bíblia relata que o profeta, que João Batista, ele avista Jesus, e no mesmo momento que ele avista Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele havia reconhecimento de quem era o seu mestre. A Bíblia diz que João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Queridos, a Bíblia diz que existia um homem que já estava cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele. Nós clamamos ao Senhor, negamos a nossa vontade, nos rasgamos diante de Deus, clamamos para que o seu Espírito venha e nos encha com poder. E a Bíblia diz que existe um homem que dentro do ventre da mãe já estava cheio do poder de Deus. João Batista, esse homem diferenciado entre todos os homens. Lucas, ele relata lá no capítulo 7, versículo 28, que nascidos de mulher não existe homem como João Batista. Olha o que Lucas diz. Não existia ninguém com um ministério tão maravilhoso quanto esse de João Batista. Entre todos os profetas que existiram, João Batista é o maior entre os profetas. E a Bíblia diz que o ministério de João Batista é um ministério de preparar o caminho do mestre. Ele veio pregando, e a mensagem de João Batista era, versículo 2 do capítulo 3, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista veio pregando, dizendo: se arrependa. E ele diz: este é o anunciado, eu sou aquele que o profeta Isaías disse: voz que clama no deserto e prepara o caminho para o Senhor. Profeta Isaías já disse lá atrás que viria um que prepararia o caminho para o Messias. E este é o João Batista, um homem que a sua alimentação não é uma alimentação muito seguida, mel silvestre e gafanhoto. Um homem que se vestia de pele de animais. E um homem que tinha uma palavra, uma língua muito afiada ao ministrar o seu evangelho. Queridos, eu vim hoje aqui, numa igreja muito bem pastoreada, numa igreja muito bem cuidada, apacentada, e dizer para vocês: queridos, nós precisamos nos arrepender. É uma situação. Aparecer um homem, chegando-se dizendo profeta, que foi confundido com o próprio Cristo, dizendo: você é o Cristo? Ele disse: não, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele e carregar. Eu batizo esse povo para que eles se arrependam com água, mas virá um, que esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ah, queridos, o ministério de João Batista, que ministério poderoso, profético. Que privilégio que é dizer aquele que prepara o caminho para o Cristo vir e anunciar as suas boas notícias. E anunciar a boa nova, as boas notícias do Evangelho. Então, quando ele é chamado daquele que prepara o caminho para o Senhor, ele vem como uma coroa do profeta que nenhum daqueles outros profetas, dos grandes profetas, Elias, Eliseu, daqueles que disseram acerca do Messias, daqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo e ministraram diante de Deus. Mas João Batista, ele prepara o caminho, ele anuncia o arrependimento e ele batiza o Senhor Jesus. João Batista teve o privilégio que nenhum outro profeta do Antigo Testamento inteiro teve. E aí a Bíblia diz que ele é o maior entre os profetas. A Bíblia diz que João Batista, a morte de João Batista, é uma morte muito, muito trágica, muito cruel, onde ele anuncia que existe um adultério na família de Herodes, e então ele perde a sua cabeça. A sua cabeça é entregue como numa bandeja, porque ele denunciou o pecado de alguém. Um profeta, o ministério profético, ele também incide em ele anunciar as verdades e ele denunciar pecado.
Uma coisa, como eu disse, é eu dizer para a igreja, nós precisamos de arrependimento. Pastoreada, cuidada, discipulada, pronta. Outra coisa é um homem que chega no meio do deserto, como uma voz de uma espada entrando dentro do peito dos pecadores, dizendo: se arrependam, raça de víboras. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam vir diante daqui e se arrepender, e serem batizados para o arrependimento. Precisa entrar dentro de vocês uma convicção de que vocês são pecadores. Então, João Batista, quando ele diz: esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz a voz que clama no deserto, que prepara o caminho e que endireita os caminhos do Senhor. Versículo 6, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quando João Batista vê os religiosos da época, fariseus, saduceus, homens zelosos, homens da lei, homens que sabiam aquilo que estavam fazendo, e eles viam o batismo de João, e eles fugiram, João disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João vem dizendo que vai acontecer uma ira que vai vir. E João chama aqui os fariseus e os saduceus de víboras. Víbora é uma cobra desse tamanhinho aqui, que geralmente, olha que lindo isso, geralmente essas cobras, elas se escondem dentro da madeira. E essa madeira, quando vai ao fogo, as cobras sentem esse calor do fogo, quando ela é jogada numa fogueira, e elas correm. João Batista, olhando para essa situação da cobra e da fogueira, e vendo ele ministrando, e vendo os fariseus e saduceus fugindo, ele diz: raça de víboras, vocês é como aquelas cobras que, colocado dentro da fogueira, quando esquenta a madeira, elas correm e saem fora. Vocês são da mesma maneira. Quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor que virá vir sobre vocês? Se arrependam. Ele está falando ali, fazendo um paralelo com algo natural que acontece, mas falando também de uma verdade espiritual que aconteceria. Vocês estão fugindo da ira de Deus que virá sobre vocês. E raça de víboras. Por mais que para nós hoje, na nossa cultura, se eu chamar qualquer uma pessoa aqui de cobra, vai se sentir muito ofendido. Se eu disser: ó, você é uma cobra, é uma ofensa muito grande. É um animal sorrateiro, que quando menos espera se dá um bote. Agora, naquela época, ser chamado de cobra não tem o mesmo significado do que tem para nós hoje, ser chamado de cobra. Abram as Bíblias de vocês, lá no livro de só continue em Mateus, vai um pouquinho para frente, no capítulo 15. A partir do verso 21. Mateus capítulo 15, 21. Vai falar sobre a mulher cananeia. Aqui, João Batista chama fariseus e saduceus de víboras, e agora nós vamos ler um texto em que Jesus chama uma mulher de cachorrinha. Vamos ler isso? Mateus capítulo 15, versículo 21. Amém. A mulher cananeia diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, quem vem gritando atrás de nós? E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou,
dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Amém. Até aí. Queridos, aqui, com todas as letras, Jesus está junto com os seus discípulos. Vem uma mulher cananeia. A Bíblia, ela é clara em dizer que ela é cananeia. Os cananeus eram pessoas idólatras e inimigos dos judeus também, por adorarem outros deuses. Então, o sentimento de um judeu para um cananeu era: fica para lá, eu fico para cá, a gente não se mistura, a gente não se conversa e fica tudo certo. Eles tinham repulsa, eles não se batiam. Quando aquela mulher ouve falar sobre Jesus Cristo, a Bíblia diz que ela já chega diante de Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, eu reconheço toda a sua história, eu sei de onde o Senhor veio, eu sei qual que é a sua genealogia até chegar aqui, o Senhor que livrará Israel da mão dos seus opressores. Eu conheço Davi, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, me socorre, a minha filha está endemoniada, eu preciso do Senhor. E Jesus não responde essa mulher. A Bíblia diz que Jesus continua, ele não responde. E aí os discípulos dizem para ele: mestre, pelo menos manda essa mulher embora, despede ela está vindo atrás da gente gritando. E aí Jesus vira para eles e fala: eu vim para os meus, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para os meus filhos. Eu não vim para todos, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, a mulher de novo, a Bíblia diz que ela o adorou. E ela disse: Senhor, socorro. Em adoração ela se prostra diante do Senhor e diz: socorro. E Jesus a rejeita novamente, dizendo: não é bom eu pegar os pães que eu tenho para os meus filhos e entregar para os cães. Olha só, querido, essa mulher, ela veio diante de Deus, diante de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus, reconhecendo a descendência de Davi, dizendo: sim, tu és aquele que veio livrar a Israel. E Jesus não respondeu. Depois ela vai atrás de Jesus. Jesus diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí Jesus volta dizendo: não é lícito eu pegar aquilo que eu tenho para os meus filhos e entregar para quem não é filho. E aí essa mulher, ela expressa a fé dela dizendo: Senhor, mas até os cães comem as migalhas que caem da mesa. Queridos, eu quero que você imagine uma mesa, você, seus filhos, sua família comendo. E aí, conforme você vai comendo, algumas migalhas daquilo que vocês comem caem à mesa, caem ao chão. E aí, se você tiver um cachorrinho em casa, você sabe que eles passam comendo as migalhas que caem no chão. Jesus está dizendo: não é lícito eu tirar o pão que eu tenho para os meus filhos e entregar para os cães. Jesus está chamando essa mulher de cão. E ela diz: Senhor, mas até os cães, eles comem as migalhas que caem na mesa. Senhor, por favor, aquilo que te resta, que te sobra, essas migalhas, me entrega. E aí a resposta de Jesus para ela é: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como você deseja. Querido, eu não sei se você já é pai, se não, mas a dor de você ter um filho enfermo, a dor de você olhar o seu filho, de você passar madrugadas
orando ao Senhor porque o seu filho está com febre, delirando, passando mal, com dor de estômago, alguma doença mais grave. Mas o sentimento de impotência é: Senhor, tira tudo isso que essa criança sente e coloca em mim, mas deixa essa criança livre. O sentimento que a gente tem como pai de um filho passando mal, de um filho em situações de apuro, é a situação terrível de um pai passando com o filho, ou de uma mãe passando com o filho, clamando ao Senhor, chamando a Deus, chamando a existência ali um milagre, uma cura, alguma coisa que possa acontecer, aquilo que está dentro das nossas mãos, fazer para poder acudir, para poder salvar, nós iremos fazer. Essa mulher estava nesse momento, nesse período, passando por tudo isso, chegando diante do Senhor, sendo negada por Cristo pela primeira vez, e tem um porquê, eu vou explicar isso para vocês. Mas quando ela persiste em clamar ao Senhor, o Senhor ouve. Quando ela persiste em gritar ao Senhor: Senhor, mas eu mesmo na situação de cão, eu preciso comer das migalhas que caem da mesa. Aí o Senhor fala: olha, que fé dessa mulher. A situação, e Cristo concede a ela o milagre dela. Falou: vai, porque vai ser como você quer que seja feito. Então percebam que mesmo João chamando os saduceus e os fariseus de víbora, e Jesus chamando essa mulher de cão, a intenção de João Batista e a intenção de Jesus não era agredir, não era maltratar, não era humilhar. Mas os povos que não eram povos judeus naquela época, na cultura, eram tidos como cães, como outros povos, como os abandonados. Eles tinham essa cultura, e é por isso que Cristo diz: a intenção nem de João Batista era ofensa, e nem de Jesus era ofensa a essa mulher. Mas ela se colocou ainda assim como uma pessoa humilde diante do Mestre, dizendo: Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que o Senhor veio para a casa de Israel, mas se tiver uma migalha para mim, eu preciso do Senhor. E Deus ouviu a oração dessa mulher. O poder que existe na insistência, meu irmão. Eu não sei se você tem algum momento da sua vida que você deixou de orar por alguma situação, que você já clamou e você sentiu como se os céus estivessem fechados para você. Eu quero te dizer essa noite, no poder das Escrituras, no poder da palavra de Deus, insiste, porque existe uma bênção para você. Existe uma bênção para a pessoa que persiste. Existe coroas para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor até o fim. Queridos, essa palavra, com uma palavra profética nessa noite, com o ministério de João Batista profético, a pregação de João Batista, vamos voltar agora para João Batista, para Mateus 3. A palavra de João Batista era uma palavra profética e escandalosíssima, tão escandalosa que fez o João morrer, tão escandalosa que fez com que João perdesse a sua cabeça num prato, numa bandeja. E quando João fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, ele continua dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, que eu vos digo que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aqui o versículo 10 diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Aí, nós entramos agora no batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós vemos João Batista com as suas frases escandalosas,
com a sua veste escandalosa, com a sua comida escandalosa, com uma pregação maravilhosa, preparando o caminho para Jesus, preparando o caminho para o Mestre chegar e iniciar o seu ministério. Frases como: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Frases como: convém que ele cresça e que eu diminua. Frases que João Batista disse, que ele idealizou, que ele diz não ser digno, ele sendo o profeta que ele era, não era digno de desamarrar as sandálias do Senhor, não era digno de estar aos pés do Senhor, que não houve confusão quanto à quantidade de discípulos que João Batista tinha, quando eles chegaram e disseram: eu encontrei o Mestre. E aí, João, o que nós vamos fazer? João falou: então vai, você encontrou o Mestre. Ele não tinha o seu ministério como algo próprio dele. Ele não tinha como usurpação ser igual a Deus. Muito pelo contrário, sendo servo, preparando o caminho. Quando Lucas relata que não há profeta maior do que João Batista, homem nascido de mulher, não há nenhum que seja maior do que ele. Homem cheio do Espírito Santo. Um homem carregado com a presença de Deus, que perdeu a sua vida em função do ministério profético que ele tinha. Depois nós vamos continuar lendo aqui em Lucas. E aí, nós entramos agora nesse mérito do batismo com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz no versículo 10, que o machado, ele já está posto à raiz das árvores, que ele está arrancando as árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Qual árvore que nós temos? Imagina uma produção, uma fazenda, onde se é plantada uma árvore com fins lucrativos, que dê fruto. E essa árvore, ela não produz fruto. Para que eu quero essa árvore? Essa árvore não tem serventia nenhuma. Eu corto ela e eu jogo no fogo. Ela seca, vai dar uma fogueira. Aqui João Batista está dizendo a mesma coisa. O machado, a raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto, ela é cortada, ela é tirada, ela é arrancada, e ela é lançada dentro de um fogo. E em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele é poderoso, eu não posso desatar as alparcas, e ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. O batismo com o Espírito Santo, a palavra batismo significa imergido, afundado completamente dentro do Espírito Santo. Ele vos batizará, ele pegará você e ele te colocará totalmente dentro do Espírito Santo. Ele te batizará com o Espírito Santo. Mas ele também te batizará com fogo. Ele também imergirá no fogo. E aí, o fogo tem uma conotação diferente aqui de batismo. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aqueles que serão batizados e serão cheios do Espírito Santo, e aqueles que serão lançados fora. Com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão, ele tem uma pá, e ele vai limpar toda a sujeira. Ele vai recolher no celeiro o seu trigo, aquilo que é bom, e a palha ele jogará no fogo, que nunca mais se apagará. Aqui João Batista está falando sobre salvação e sobre condenação. Ele está falando que batizará com o Espírito Santo, que terá pessoas que serão cheias do Espírito Santo, mas que também terá pessoas que serão batizadas no fogo. Também será pessoas que serão lançadas fora. Olha o ministério de João Batista. O maior entre os profetas. O maior que conseguiu ver e preparar o caminho e pregar para Jesus. E pregar para Jesus não, e pregar o arrependimento vindo na frente de Cristo. Preparou o caminho, o maior entre os profetas. Ele chega, ele prega sobre arrependimento, ele faz o ministério dele, ele mostra Jesus para as pessoas e depois ele morre.
Ele nos ensina sobre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Vai lá para Lucas, capítulo 7. Está em Mateus, vai passar Marcos e depois vem Lucas. Lucas 7, versículo 28. Este é aquele de quem está escrito. Desculpa, eu estou lendo 27, tá? Vamos 27 também. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amém? E aí está o tema da palavra, aonde eu vim dizer: o menor no reino. Queridos, todos esses feitos de João Batista, toda essa palavra, esse poder que João Batista teve, que ele ministrou, e toda essa preparação para o caminho de Cristo, a Bíblia diz que não há ninguém como João Batista, nenhum homem nascido de mulher como João Batista. Porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele. João Batista, ele veio finalizar um ciclo. O ciclo em que Deus falava através dos profetas. Deus vinha, enchia o profeta profetizava e o Espírito voltava. O Espírito vinha, enchia o profeta e depois saía. Não havia morada. Hoje, nós, que somos chamados de os menores no reino, nós podemos nos alegrar de estarmos no tempo da graça, de sermos recebidos com a graça de Deus, de sermos chamados maior do que os ministérios dos profetas. Hoje o ministério que Deus nos deu, que é um ministério de reconciliação. Hoje o ministério que nós temos diante de Deus. Hoje o ministério da graça de Cristo. Hoje nós de ter batido o martelo em João Batista e finalizado o tempo dos profetas, e eu não estou dizendo que não existe o espírito profético, amém? Mas o profeta, como esse é o profeta, eu vou até o profeta ouvir Deus, isso não existe mais. Nós temos acesso liberado ao Senhor, amém? Ainda existe o espírito profético do Senhor agindo através dos irmãos da igreja, a palavra de sabedoria. Eu estou dizendo que o profeta, como ele era no Antigo Testamento, com a sua legislação de profeta, com sua função de profeta, isso acabou em João Batista. E agora, o menor no reino, que é onde nós fazemos parte do reinado de Cristo, nós podemos ter a alegria, nós podemos ter a felicidade de sermos chamados grandes, porque nós somos os menores dentro do reino. Nós estamos dentro do ministério da graça. Querido, se você cair hoje da graça de Deus, saiba que tem perdão para você. Se você tropeçar o seu caminho e você vacilar, saiba que o Espírito Santo, ele te levanta e ele ainda te coloca em pé. Saiba que o Espírito Santo de Deus tem poder para poder renovar as suas estruturas, seja lá qual for o seu pecado. Olha que mensagem escandalosa! Seja lá qual for o seu pecado, Cristo está de braços abertos para receber no ministério da graça. O ministério da graça está aberto para nós, igreja. Nós, como corpo de Cristo, nós não somos mais aquela função de profeta que o Espírito vem, nós somos cheios e depois o Espírito vai embora. Nós somos feitos casa de Deus, nós somos feitos o lugar em que Cristo escolheu para morar. A Bíblia diz que maior é o Espírito que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Nós somos a habitação de Deus, a casa que Ele escolheu para viver. Os ministérios, os dons do Espírito estão disponíveis para que a gente busque, para que a gente encontre, para que a gente ache, para a edificação do corpo da igreja. Queridos, esse ministério fantástico que foi o ministério de João Batista, que foi o ministério dos profetas, anunciando a vinda do Cristo, a vinda daquele que viria nos salvar do nosso pecado. E hoje, nós entendemos o que é a graça de Deus, entendemos de um jeito subjetivo.
Porque nós experimentamos a graça de Deus todos os dias, nós experimentamos o favor de Deus sobre nossas vidas, nós experimentamos o que nós não deveríamos estar aqui hoje. Tudo aquilo que nós já fizemos nos mostra que nós não deveríamos estar aqui, mas Cristo, com a sua maravilhosa graça, nos aceita de volta. Nos nossos relacionamentos, no trabalho, na casa, com a esposa. Quantas vezes você já errou com os filhos, com a esposa, com o parceiro de trabalho, na escola, na faculdade. E o ministério da graça, ele nos dá novas e novas oportunidades de sermos revestidos com esse poder. Porque João Batista vem dizendo que virá um que vos batizará com o Espírito Santo, que descerá sobre toda a carne o Espírito de Deus. Então nós seremos cheios desse Espírito, e aí sim, nós teremos essa verdade impressa dentro do nosso coração, como a verdade absoluta de Deus. O menor no reino de Deus é maior do que João Batista, aquele que, homem nascido de mulher, não houve nenhum. Que nós, nessa quarta-feira fria, possamos aquecer o nosso coração, lembrando que nós somos aquele que é o menor no reino de Deus. Nós somos aquele que fomos chamados por Cristo. Quando Cristo veio para Israel, e Israel não o aceitou, então fomos feitos filhos de Deus. Cristo é a videira verdadeira. Todo galho que for enxertado em Cristo, esse dará fruto. E nós somos esses galhos que são enxertados. Quando Cristo veio para os seus, e os seus não receberam, daí então nós tivemos o poder de sermos chamados. Abre comigo em 1 de João. 1 de João capítulo 3, versículo 16. Olha que grande amor. Quando nós somos a oliveira, o galho enxertado dentro da oliveira, aí então nós começamos a dar fruto. 1 de João 3,16 diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha, que grande amor nos tem concedido nosso Pai, de ter morrido por nós, e agora a nossa atitude, cheios do Espírito Santo, é também dar-nos a nossa vida pelo nosso irmão, também é nos sacrificarmos pelos nossos semelhantes, estarmos cheios do Espírito junto ao Senhor, junto ao meu irmão, podendo nos entregar diante dele. Ah, querido, agora como galhos enxertados na oliveira, nós daremos o nosso fruto, não porque somos bons, mas porque estamos ligados naquele que dá vida. Toda árvore com os seus galhos, os frutos só nascem quando os nutrientes vêm do tronco da raiz das árvores, e elas entram até os galhos, e elas levam nutrientes para que gerem frutos. Se nós não estamos ligados na oliveira, quem nos dá o nutriente, nós não engajaremos em fruto, nós não responderemos esse chamado em fruto. E os frutos dignos de arrependimento só serão dados diante do Senhor. E aí o Senhor vai nos dizer que nós somos árvores plantadas à beira de ribeiros que darão os seus frutos para a glória de Deus. Amém? Fique em pé, vamos orar. Todas as vezes que eu leio o ministério, que eu paro para poder meditar, para poder estudar sobre o ministério de João Batista, eu fico abismado com os feitos de um homem cheio do poder de Deus. Só que isso, queridos, esse batismo com o Espírito, essa intrepidez, essa verdade, essa coragem, está liberado para a gente hoje, está acessível para a gente hoje, está disponível para que a gente possa buscar, para que a gente possa clamar, para que a gente possa ver o céu se abrir.
os céus serem rasgados e o Espírito Santo vir sobre a nossa vida e assim nos dar virtude para poder vencer o pecado, para poder vencer as tentações, para poder vencer a mentira, o pecado que nós carregamos todos os dias. Há uma unção liberada para você nessa noite, há poder do Espírito liberado para que a gente possa ver e vencer as dificuldades do nosso dia. Houve uma promessa de Cristo dizendo que maior é o Espírito que habita em nós do que aquilo que habita no mundo. Existe solução para os nossos problemas, e essa solução se chama Jesus. Essa solução se chama Cristo. Irmãos, Ele em nós, aí a solução vem. E eu não estou dizendo que vai dar bom, eu estou dizendo que existe solução. Eu não estou dizendo que você vai ser reconciliado com a sua mulher, que vai dar certo o emprego. Não estou dizendo porque a gente não veio vender isso para você. A gente veio dizer que Jesus salva. A gente veio dizer que se você perder o emprego, você perde com Cristo. A gente veio dizer que se você perder o casamento por conta das besteiras que você já fez, que você perca e permaneça com Cristo, para que isso seja restabelecido, se for a vontade dEle. Mas estou dizendo para você que existe verdade em Cristo para nossas vidas. A promessa que Ele nos fez é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar ao Senhor, clame a Deus essa noite, porque o Senhor pode entregar sobre nós um novo sopro, uma nova ressurreição, uma nova verdade sobre a nossa vida. Que o Senhor nos batize com a convicção do pecado, para que então nós não sejamos como os fariseus, saduceus, mas sejamos como aquela mulher cananeia que se colocou diante do Senhor, e se colocando diante do Senhor, achou misericórdia, achou graça. Nessa noite, você pode alcançar isso de Deus. Não está perdido, não é em vão, dá para alcançar, tem restauração, tem poder do Espírito. Querido, libera perdão no seu coração, perdoa. Meus irmãos, você cheio do Espírito Santo pode ter feitos enormes, inexplicáveis com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos dar asas para voar com a sua liberdade. Você tem liberdade de dizer não. Você tem liberdade de resistir ao diabo, de resistir ao pecado, de resistir à tentação. Queridos, o meu coração se enche de esperança, porque o Espírito de Deus conduz as nossas vidas conforme a vontade que Ele quer que faça. Deus, nós clamamos a Ti essa noite, Senhor. Mais uma vez, rasga os céus. Eu quero dizer, Senhor, que assim como o pastor Djalma pregou esses dias atrás, o Senhor está na dificuldade, o Senhor está na tempestade, o Senhor está nas brigas, o Senhor está, Senhor, também no momento da confusão, a nos aconselhar, a nos acalentar. O Senhor está a nos discipular e a nos ensinar a Tua vontade boa, agradável e perfeita dentro do nosso coração. Nos batiza, Senhor, essa noite, nos dá demonstrações do Seu Espírito, nos dá, Senhor, Deus, que a Sua presença seja palpável nessa noite. Levanta, Senhor, um povo, levanta, Senhor, essa igreja. Nos ajuda, Senhor, com os nossos conflitos, com a nossa mente. Nos ajuda, Senhor, a entender o valor que temos diante de Deus. Nos ajuda, Senhor, a entender o valor que temos diante da Sua presença. Que com sangue Tu nos comprou. Com sangue o Senhor nos guardou. Com sangue, com alto preço o Senhor nos livrou, nos lavou e nos comprou para Si, para sermos achados dignos. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito do nosso irmão mais velho. Não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez naquela cruz. E com o Seu sangue nos comprou e levou para Si povo de toda tribo, língua, raça e nação. E aqui está a Sua palavra diz, Senhor, para que nós oremos, porque os campos estão brandos, só que os trabalhadores para ceifar essa colheita são poucos. Manda trabalhadores essa noite, manda pecadores arrependidos essa noite, para que a gente possa colher para a glória do Seu nome. Amém.